irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para ministrarmos, refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, do verso 3 a 11, seguindo a sequência que temos feito, diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, nesta tarde eu quero refletir com os irmãos sobre qual é a medida da comunhão com Deus. Quando Jesus é indagado sobre o maior dos mandamentos, ele sintetizou todos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sem isto, não há cristianismo. Somente isto é cristianismo autêntico. João explicou aos seus leitores sobre como os crentes podiam avaliar sua fé para terem certeza de que já conheciam verdadeiramente a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Como podiam ter certeza da comunhão com Ele e, portanto, como podiam ter certeza de que estavam salvos? O apóstolo João apontou as seguintes evidências que levam o crente à certeza de sua fé. Ele falou sobre a obediência dos mandamentos de Cristo, modelar a vida ao exemplo de Jesus e a prática do amor fraternal. E sobre essas três verdades que aqui João trata e que nós vamos refletir, as marcas de um cristão autêntico, verdadeiro, alguém que verdadeiramente tem comunhão com Deus, é de que trata o assunto nesta tarde. Primeiro, irmãos, diz o verso 3 e 4, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Com base neste texto, nós podemos afirmar, é na palavra que encontramos a vontade de Deus para nossas vidas, e a obediência à sua palavra é a prova de que o conhecemos e temos comunhão com ele. Queridos, alguns, como os gregos, buscam o conhecimento no racional, outros, como os gnósticos, buscam um conhecimento místico. Todavia, o que João aqui afirma, inspirado pelo Espírito de Deus, é o conhecimento máximo de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho, e a sua palavra. João fala de um conhecimento experimental, de coração, por meio das Escrituras. João fala de um conhecimento transformador, pois de outra maneira não é conhecimento. O verdadeiro conhecimento de Deus produz em nós mudança de vida. Nossas atitudes precisam fazer coro com as nossas palavras. Quando conhecemos a Deus, o resultado é obediência. A verdadeira comunhão com Deus é manifesta, portanto, numa vida que prioriza a sua palavra em obediência aos seus mandamentos. Então, João é muito claro: se conhecemos a Deus, isso precisa ser evidenciado numa vida que ama e guarda os seus mandamentos. João nos ensina mais.
Ele diz no verso 5 e 6 que o que testifica que estamos em Deus, que Ele está em nós e que a Ele pertencemos, é a prática da palavra em obediência e amor. Ele diz no verso 5 e 6, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Queridos, quanto mais caminhamos, quanto mais vivemos e nos movemos em obediência à palavra do Senhor, tanto mais o amor de Deus está em nós aperfeiçoado. 1 João 5, verso 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O amor de Deus é penoso para você? Ou a obediência aos mandamentos de Deus é penoso para você, meu querido? Cristo, amados, é o nosso mestre, mas também é nosso exemplo e verdadeiramente somos seus discípulos quando procuramos viver como ele viveu. Precisamos, então, sair do discurso, sair da retórica, do conhecimento intelectual e teórico para a prática diária. Precisamos exercitar a fé que professamos. Precisamos testemunhar do Senhor Jesus agindo como Ele agiria em todas as circunstâncias. Como Cristo andou? Ele andou em humildade, fazendo o bem, esvaziando-se de si mesmo, submisso à vontade do Pai, entregou-se a si mesmo em amor ao Pai, perdoando até mesmo seus algozes em santidade e em verdade. Foi assim que Cristo andou. Cristo andou em pureza, Cristo andou em santidade, em retidão. John Stott diz, se você não se comporta como ele, você não pode pretender permanecer nele. Não é possível permanecer nele se você não quer agir como ele. A verdadeira comunhão com Deus nos leva a amarmos e guardarmos os seus mandamentos, mas também a modelar a nossa vida aos seus padrões, numa busca intensa por andar como ele andou. Mas João, ele nos ensina ainda mais. Ele traz uma terceira verdade para nós, para entendermos se de fato conhecemos ou não a Deus. Ele diz que a obediência ao sempre novo mandamento do amor é prova incontestável da nossa comunhão com Deus. Então ele diz do verso 7 ao verso 11, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A obediência ao sempre e novo mandamento do amor é prova incontestável da nossa comunhão com Deus. Essa é a terceira evidência de nossa comunhão com Cristo. Portanto, da nossa salvação é a prática do amor fraternal. Os falsos mestres afirmavam que tinham sido iluminados e que por isso só eles possuíam conhecimento de Deus. Falácia, mas eles foram desmascarados por João, que apontou a falsidade da pretensão deles de estar na luz, porque eles odiavam, pois desprezavam os que não participavam das suas ideias. Um cristão, querido, ele deve amar o outro da mesma maneira como é amado por Cristo. João, no seu evangelho, no capítulo 13, no verso 34, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Uma vez que Jesus é a verdadeira luz, aquele que afirma estar na luz não pode ter ação contrária ao amor.
Aquele que tem comunhão com a luz não pode odiar a seu irmão. Não há meio termo, queridos. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Aquele que está na luz ama seus irmãos. Aquele que está nas trevas odeia, aborrece o seu irmão. A palavra ódio no Novo Testamento significa indiferença, desprezo, rejeição. Odiar o irmão é coisa muito séria, queridos, pois o apóstolo João chama quem age assim de assassino. 1 João capítulo 3, verso 15, ele diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quem é homicida não tem Cristo, a vida eterna permanente nele. O amor, portanto, é a marca do crente verdadeiro. João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de que nos fala João é o amor aos irmãos em Cristo, que inclui os membros da igreja de que fazemos parte e de todas as demais verdadeiras igrejas de Cristo. Além do dever de amarmos os irmãos em Cristo, temos também o dever de amar o próximo como a nós mesmos, diz lá em Mateus 22, 39. Esse é o amor, irmãos, o amor do Senhor. E esse amor não é um sentimento de gostar ou não gostar, mas é uma atitude consciente de fazer o bem, de agir corretamente com todas as pessoas e de ajudá-las nas suas necessidades. E eu quero concluir esta palavra dizendo a você, afirmando a você, que a medida da comunhão com Deus está revelada nesta vida, uma vida que ama e guarda os mandamentos do Senhor, modela sua vida aos padrões do Senhor e sua palavra, exercita o amor fraternal para com os irmãos e devota amor ao próximo como a si mesmo. Querido, sua vida resiste a essa medida? Nesses tempos tão difíceis, é assim que você tem agido? Você tem deixado-se usar pelo Senhor para ser bênção na vida de outros? As pessoas podem ver sua comunhão com Deus por essa medida? Pense sobre isto. Não podemos amar apenas de palavras, mas precisamos amar de ações, de atitudes. Este é um tempo específico que Deus tem nos dado para dobrarmos os joelhos, buscarmos a vontade do Senhor e exercitarmos como nenhum outro tempo o amor a Deus numa vida exercitada de amor àqueles que nós chamamos de irmãos e também àquele que está como próximo em nossa presença. Não importa quem seja ele, ame o seu próximo, ame o seu irmão e glorifique a Deus numa vida verdadeiramente obediente, que conhece o Senhor, que ama e cumpre os seus mandamentos. Que Deus te abençoe.